Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. Já imaginou receber dividendos todos os meses em dólar, criando uma renda passiva previsível e consistente? Neste vídeo, vamos explorar 4 ativos incríveis, incluindo uma ação, 2 REITs e um ETF, que pagam dividendos em dólar mensalmente, permitindo que você construa um fluxo recorrente de renda. Vamos falar de algumas das melhores opções disponíveis no mercado americano. Realty Income, a icônica The Monthly Dividend Company, com um longo histórico de pagamentos confiáveis de dividendos. Outro REIT é o Agree Realty, um REIT com forte diversificação no setor imobiliário e contratos de longo prazo. Uma ação, a Main Street Capital, empresa que investe em pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, oferecendo um dos dividendos mais sólidos do setor. E por último, o ETF Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, negociado pelo ticker SPHD. Um ETF que combina altos dividendos com baixa volatilidade, investindo em empresas do índice S&P 500. Se você quer aprender mais sobre esses ativos e como garantir uma renda passível, estável e crescente, fique comigo até o final. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre investimentos no exterior. Vamos nessa! O primeiro ativo que vamos analisar no vídeo de hoje é o Realty Income, que é o conhecido também como The Monthly Dividend Company, ou seja, a empresa se intitula Empresa do Dividendo Mensal. Com um valor da firma aproximadamente de 83 bilhões de dólares e mais de 15 mil propriedades em diversos setores. Esse REIT possui um portfólio diversificado de imóveis comerciais e um histórico sólido de pagamentos mensais de dividendos. A trajetória do Realty Income começou em 1969 e hoje a empresa possui milhares de imóveis nos Estados Unidos, alugados para empresas de diversos setores. A maior parte da receita vem de propriedades comerciais, todas sob contratos do tipo Triple Net Lease, que transferem as despesas operacionais como manutenção e impostos para os inquilinos. E essa estrutura gera um fluxo de caixa previsível ideal para financiar os dividendos mensais da empresa. O Realty Income possui uma base diversificada de imóveis, com a maior parte concentrada no setor de varejo, que representa 73% do total. Os outros 27% são distribuídos em diversos setores, fora do setor de varejo, como saúde e data centers. Esse REIT conta com mais de 1.552 clientes distintos, operando em mais de 90 setores econômicos diferentes. Investir no Realty Income significa ter exposição ao varejo nos Estados Unidos e mais 7 países da Europa Ocidental. Em termos de presença global, o Realty Income possui 12% dos imóveis no Reino Unido, seguindo por 10% no estado do Texas, 5,1% no estado da Flórida, 5% na Califórnia, 4,4% em Illinois e 4,1% em Ohio. O grande destaque do Realty Income é o crescimento dos dividendos no longo prazo. Os números relacionados aos dividendos do Realty Income são realmente impressionantes. A empresa possui um dividend yield atual de 5,9% e acumula incríveis 108 trimestres consecutivos de aumento nos pagamentos aos acionistas, com um crescimento médio anual de 4,3% desde 1994. Atualmente, as ações do Realty Income estão cotadas a aproximadamente 54 dólares e tiveram uma valorização de 2,5% no ano. Agora, vamos analisar o valuation do Realty Income, que tem relação preço dividido pelo fluxo de caixa ajustado, ou, na sigla em inglês, AFFO, de 13,9 vezes, enquanto que na média dos últimos 5 anos esse indicador era de 17 vezes. Esse valuation é próximo ao observado durante a pandemia, sinalizando um potencial atrativo para a empresa no cenário atual. O AFFO, o fluxo de caixa ajustado, é uma medida usada para determinar o fluxo de caixa gerado por um REIT após reduzir as despesas recorrentes necessárias para manter o valor da propriedade ou do imóvel. Agora é o momento de analisarmos os dividendos do Realty Income, que apresentam um elevado nível de segurança, ou seja, é pouco provável que sofram cortes. O dividend yield está atualmente em 5,9%, com um último aumento de 3% ocorrido em 2024. Nos últimos 5 anos, o crescimento médio do dividendo foi de 3,1% ao ano em média. O payout ratio é de 76%, que significa que 76% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Os dividendos do Realty Income têm sido consistentemente crescentes nos últimos 29 anos, garantindo-lhes um lugar entre os dividend aristocrats da Bolsa Americana. O gráfico do mapa de calor dos proventos na nossa tela demonstra a regularidade dos pagamentos mensais, com dividendos distribuídos de forma ininterrupta ao longo dos últimos anos. Desde a fundação, o Realty Income nunca falhou em pagar dividendos mensais e mantém um histórico sólido de aumentos de dividendos ao longo das décadas. Essa estabilidade se deve à estratégia de investimento em imóveis comerciais de longo prazo, alugado para empresas sólidas em setores defensivos como mercados, farmácias, lojas de conveniência. Desde 2015, os dividendos mensais do Realty Income cresceram mais de 30%, passando de um payout anual de 2 dólares e 40 centavos para um payout anual de 3 dólares e 12 centavos em 2024. O dividendo mensal atualmente está em 26 centavos de dólar por mês. A DataCom é sempre no primeiro útil dia de cada mês e os pagamentos são realizados próximos do dia 15, garantindo uma renda consistente para os seus acionistas.
O Agree Realty é o nosso segundo ativo, ou REIT, que paga dividendos mensais da nossa análise. Esse REIT possui um portfólio de alta qualidade de imóveis comerciais, distribuindo dividendos mensalmente e oferecendo uma fonte consistente de renda em dólar. Com um valor de mercado atualmente de 7,3 bilhões de dólares, a empresa detém mais de 2 mil propriedades em diversos setores, o que garante uma diversificação significativa para os investidores. O Agree Realty está listado na bolsa desde 1994 e tem um histórico sólido de pagamentos de dividendos, aumentando-os anualmente desde 2009, ou seja, são mais de 15 anos consecutivos de crescimento nos pagamentos. Nos últimos 10 anos, os dividendos cresceram em média 6% ao ano, e a empresa parece estar em uma fase de menor investimento, sem projeções de dívidas relevantes até 2028. Esse REIT possui uma alta exposição ao setor de varejo, mas também uma boa diversificação de inquilinos. Os principais setores atendidos incluem supermercados, materiais de construção e reforma, reparo de veículos, lojas de conveniência e farmácia. Nenhum setor representa mais de 10% do portfólio total. Em termos de inquilinos, o Walmart é o maior, com participação de 6%. O dividendo anual do Agree Realty está atualmente em $2,90 por ação. E o dividendo tem crescido a uma taxa composta de 6% ao ano, em média, nos últimos 10 anos. No momento de gravação do vídeo, as ações do Agree Realty estavam cotadas a $72,89, com valorização de 26,7% no ano. Com relação ao valuation do Agree Realty, a relação preço sobre fluxo de caixa ajustado indica que o REIT está subvalorizado, com um múltiplo de 17,4 vezes, enquanto que na média dos últimos 5 anos, esta mesma métrica era de 18,5 vezes. O AFFO, o fluxo de caixa ajustado, é uma medida usada para determinar o fluxo de caixa gerado por um REIT após reduzir as despesas recorrentes necessárias para manter o valor da propriedade ou do imóvel. O dividend yield do Agree Realty é de 4,2%, o crescimento médio do dividendo é de 4,8% em média ao ano nos últimos 5 anos. O Agree Realty tem levado os dividendos de forma ininterrupta nos últimos 12 anos. O payout é mediano, de 70%, ou seja, 70% do lucro é distribuído aos acionistas como dividendos. A Datacom é sempre no primeiro dia útil do mês. O gráfico em tela demonstra um crescimento contínuo nos dividendos ao longo das décadas do Agree Realty, reforçando o compromisso da empresa com a remuneração aos acionistas. Desde a sua fundação, o Agree Realty manteve pagamentos consistentes, com um crescimento acelerado a partir de 2015, impulsionado por uma estratégia de expansão agressiva e aquisições de novos imóveis. O aumento dos dividendos se intensificou nos últimos anos, refletindo a solidez do portfólio de propriedades e a previsibilidade da receita gerada por contratos de longo prazo com grandes varejistas. Outro diferencial do Agree Realty é que ele migrou para pagamentos mensais de dividendos, tornando-se uma excelente opção para investidores que buscam renda passiva recorrente. Isso coloca um seleto grupo de REITs que priorizam a frequência de pagamentos, beneficiando acionistas que desejam um fluxo de caixa mais consistente. Agora passamos para a análise do terceiro ativo que paga dividendos mensais em dólar, que é o Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, que é negociado pelo ticker SPHD, que é um ETF focado em empresas do S&P 500, que combinam altos dividendos com baixa volatilidade, oferecendo uma distribuição mensal de proventos. Esse fundo é ideal para investidores que buscam renda passiva estável e menor oscilação do mercado. Com um yield de 3,4%, taxa de administração mais elevada de 0,3% e apenas 52 posições, o SPHD investe em empresas consolidadas, priorizando setores defensivos. Seu PL é de 14,8 vezes e o ROI médio das empresas da carteira é de 13,7%, demonstrando uma rentabilidade sólida. Entre os pontos positivos desse ETF, destaca-se a renda mensal previsível e a baixa volatilidade. No entanto, o ETF pode ter um desempenho inferior ao S&P 500 em mercado de alta, e sua concentração setorial pode limitar o crescimento. No geral, o SPHD é uma excelente opção para investidores que buscam dividendos mensais e uma proteção contra oscilações do mercado. Atualmente, o SPHD está cotado a $48,73, com valorização de 17,7% no ano. Entre os principais setores investidos pelo Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF estão o setor imobiliário, com 20,4% do total em primeiro lugar, o setor de utilities, com 16,8%, bens de consumo, 16%, materiais, 9,8%, energia, 9,7%, o setor financeiro, com 9,3% e o setor de saúde, com 9%. O Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, que é o SPHD, tem como principais empresas investidas, em primeiro lugar, Altria Group, com 3%, seguido por Crown Castle, 3%, LyondellBasell, 3%, Verizon Communications, 2,9%, Dow Chemical, 2,8%, Pfizer, 2,7%, VICI Properties, 2,5%, Realty Income, 2,5%, Healthpeak Properties, 2,4% e Ancor, 2,4%. As 10 principais investidas apresentadas aqui representam 27% do total investido pelo fundo. Atualmente, o dividend yield do SPHD é de 3,4% e o payout anual é de $1,63 por cota.
Entretanto, o fator de atenção é o crescimento negativo dos dividendos nos últimos 5 anos de 1,7% ao ano em média. Isso indica que, em vez de aumentar os pagamentos ao longo do tempo, o SPHD reduziu a distribuição de dividendos em média nesse período. Esse declínio pode ser atribuído a uma mudança na composição do fundo ou ao desempenho inferior das empresas que o compõem, especialmente em períodos de alta de juros ou dificuldades em setores com a grande presença no ETF. O gráfico em tela mostra a evolução dos dividendos pagos pelo Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, o SPHD, ao longo dos últimos anos. Podemos também observar um padrão de crescimento irregular, com períodos de alta seguidos de momentos de declínio ou estabilidade. Em 2024, o ETF distribuiu $1,65 por cota, um valor próximo à média dos últimos anos, mas abaixo dos picos registrados em 2019 e 2023, quando os dividendos atingiram níveis mais elevados. Esse comportamento reflete a estratégia do SPHD, que investe em ações de alto dividend yield, mas com foco em menor volatilidade, o que pode resultar em períodos de ajuste na distribuição dos proventos. Apesar de manter um pagamento mensal, um dos principais atrativos do ETF, os investidores devem estar atentos à tendência de estagnação ou queda nos dividendos, como ocorreu em alguns períodos recentes. O gráfico do mapa de calor de proventos demonstra a regularidade dos pagamentos mensais do SPHD, com dividendos distribuídos de forma ininterrupta ao longo dos anos. Desde a sua fundação, o SPHD nunca falhou em pagar seus dividendos mensais. A Main Street Capital é o nosso quarto e último ativo que paga dividendos mensais analisado nesse vídeo. A Main Street Capital nada mais é do que uma Business Development Company, ou seja, uma empresa de desenvolvimento de negócios. Desta forma, a Main Street Capital é focada em ofertar capital de longo prazo para empresas de pequena e média capitalização nos Estados Unidos. A Main Street atua de forma semelhante aos fundos de Private Equity ou Venture Capital, mas são negociados publicamente na bolsa, permitindo que os investidores individuais tenham acesso a esse segmento de mercado. Como são obrigadas por lei a distribuir pelo menos 90% de seus lucros aos acionistas, as Business Development Companies costumam pagar dividendos atrativos e frequentes, tornando-se populares entre investidores de renda passiva. Fundada em 2007, a empresa investe em negócios com receitas entre 10 milhões e 150 milhões de dólares, oferecendo financiamento para expansões, aquisições e outros negócios. A Main Street Capital se destaca pelo histórico consistente de dividendos mensais, nunca tendo reduzido seus pagamentos desde o IPO. Como uma das principais Business Development Companies do mercado americano, a Main Street Capital segue como uma opção atrativa para investidores que buscam renda passiva recorrente e exposição ao segmento de financiamentos a pequenas e médias empresas nos Estados Unidos. Atualmente, a Main Street Capital está cotada a $61 e teve valorização de 37% nos últimos 12 meses. Agora vamos avaliar o valuation do Main Street Capital. O gráfico mostra que atualmente a relação preço dividido pelo lucro da Main Street Capital está em 11,3 vezes, abaixo da sua média histórica de 16 vezes. No entanto, esse indicador teve grandes variações ao longo do tempo. A maior relação preço dividido pelo lucro registrado foi de 72 vezes em 2020, refletindo um momento de forte valorização da empresa. Já o menor PL registrado foi de 8,6 vezes em 2023. O dividend yield da Main Street Capital está atualmente em 4,9% ao ano, e o pagamento anual é de $3. O crescimento médio dos últimos anos do dividendo foi de 10,8% ao ano. O payout é de 66%, o que significa que 66% do lucro é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. A Main Street Capital tem data com no dia 7 de março de 2025. O histórico de distribuição de dividendos da Main Street Capital oscila ao longo dos anos, refletindo a natureza cíclica do setor de financiamento a pequenas e médias empresas. O gráfico exibe os dividendos pagos pela Main Street Capital desde 2007, demonstrando picos em determinados períodos e uma tendência de crescimento nos pagamentos desde 2020. Em 2024, a empresa distribuiu aproximadamente $4,11 por ação, representando os maiores pagamentos já registrados. A Main Street Capital se diferencia por pagar dividendos mensais, oferecendo uma renda passiva previsível para investidores. Com um crescimento acumulado de mais de 180% nos dividendos desde 2009, a Main Street Capital reforça seu compromisso com investidores nos pagamentos constantes dos dividendos mensais. Como podemos ver no mapa de calor na tela, os dividendos da Main Street Capital são bem previsíveis, com pagamentos todos os meses do ano, sem falhar. A próxima data com será no dia 7 de março de 2025. Bem, pessoal, é isso no vídeo de hoje. Estamos terminando aqui nossa análise sobre as ações, REITs e ETFs que pagam dividendos mensais. E essa pode ser uma estratégia inteligente para quem busca renda passiva em dólar e estabilidade financeira no futuro. Os ativos que analisamos hoje oferecem diferentes perfis de risco e retorno, permitindo que você monte uma carteira equilibrada e receba renda em dólar de forma recorrente. Agora me conta aqui nos comentários, você investe em algum desses ativos? Qual deles parece mais interessante para a sua carteira? Antes de terminarmos o vídeo, e já que você ficou até aqui, ficaria muito grato se você puder deixar o seu like para apoiar o nosso canal e continuarmos nossa troca de informações sobre investimentos no exterior. Também ficaria muito grato se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos sobre investimentos no exterior. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.